Sejam bem-vindos ao nosso canal Clique Históricos. Hoje, embarcaremos em uma jornada emocionante através da história por meio de fotografias impactantes. Cada imagem que vamos explorar conta uma história única e nos permite compreender eventos históricos cruciais. Vamos dar início a essa emocionante viagem no tempo. Nossa jornada começa com uma imagem comovente de Otto Frank, o único membro sobrevivente da família de Anne Frank. Ao revisitarmos o sótão onde eles se esconderam dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, somos lembrados do impacto duradouro da história de Anne e da importância de preservar sua memória. A história de Anne Frank é um lembrete doloroso da crueldade da guerra e do poder da escrita para imortalizar sua experiência. Aqui, testemunhamos um encontro notável entre Jacob Akin, o soldado nazista mais alto registrado, e o cabo canadense Bob Roberts, que tinha menos da metade de sua altura. Essa imagem nos convida a refletir sobre a diversidade e os aspectos humanos do conflito. Essa fotografia é um poderoso símbolo de como a guerra pode reunir pessoas de diferentes origens e contextos. Esta imagem retrata Joseph Stalin na prisão de Bailov em 1910, anos antes de se tornar o líder da União Soviética. O olhar desafiador de Stalin nos leva a refletir sobre sua ascensão ao poder e o impacto que ele teve na história mundial. Stalin foi uma figura controversa e seu regime deixou um legado complexo. Essa imagem terrível nos transporta para o campo de concentração de Bergen-Belsen, na Alemanha, onde um garoto caminha entre os corpos das vítimas do Holocausto. Ela nos choca com a crueldade e as consequências trágicas da guerra. É importante confrontar o horror do Holocausto para nunca esquecer as atrocidades que aconteceram. Essa imagem nos instiga a promover a tolerância, o respeito e a compaixão como formas de evitar futuros conflitos. Um menino francês saúda os soldados indianos que vieram lutar ao lado das forças francesas e britânicas durante a Primeira Guerra Mundial. Essa fotografia nos mostra a diversidade e o alcance global do conflito. Essa imagem ilustra a importância da cooperação internacional e da solidariedade durante momentos de crise. Ela nos convida a refletir sobre a união de diferentes culturas em prol de um objetivo comum. Nesta imagem, vemos um homem em busca de livros na antiga biblioteca pública de Cincinnati, antes de sua demolição em 1955. Ela nos faz pensar na preservação do conhecimento histórico e cultural. A preservação da história é crucial para que possamos aprender com o passado e evoluir como sociedade. Essa imagem nos recorda do valor das bibliotecas e da importância de investir em educação e cultura. Esta imagem captura a alegria e o alívio dos soldados voltando para casa após o término da Segunda Guerra Mundial. Ela representa a esperança de dias melhores após um período de intensa adversidade. A guerra causa dor e sofrimento, mas também nos mostra a resiliência do espírito humano. Mesmo em meio à escuridão, sempre há uma chance de encontrar a luz. Vemos Settvaio, o rei dos Zulus, que obteve uma grande vitória na Batalha de Zanduvana contra os ingleses em 1878. Essa fotografia nos conecta com a história da África e das lutas pela independência. Settvaio é uma figura importante na história da resistência africana contra o colonialismo. Félix Rodrigues, agente da CIA, posa ao lado de Che Guevara momentos antes de sua execução na Bolívia em 1967. Ela representa um momento de confronto ideológico e político durante a Guerra Fria. Essa imagem nos remete a uma época de tensão política e rivalidade internacional. Ela nos faz refletir sobre as complexidades e contradições das motivações políticas e como elas moldam a história. Aqui, vemos uma mulher cortando seu bolo de aniversário no Irã em 1973, 5 anos antes da Revolução Islâmica. Essa imagem captura a vida cotidiana e a cultura antes das mudanças políticas no país. As imagens cotidianas são importantes para entendermos as transformações históricas. Vemos membros da resistência holandesa comemorando a notícia da morte de Adolf Hitler em abril de 1945. Ela simboliza o alívio e a esperança de um futuro melhor após o fim da Segunda Guerra Mundial. A queda de regimes opressores é um momento de libertação para muitas nações. Essa imagem nos lembra da importância da luta por liberdade e justiça em todo o mundo. Os 9 reis da Europa se reúnem pela primeira e única vez para uma foto no funeral do rei Eduardo VII, em maio de 1910. Essa fotografia nos conecta com a realeza e a diplomacia internacional da época. A imagem retrata um momento raro de união entre monarcas de diferentes nações.
Ela nos faz refletir sobre a complexidade das relações internacionais e como a história é influenciada por essas conexões. Nessa imagem impressionante, vemos George Willig escalando a torre sul do World Trade Center em 1977. Esse feito ousado ficou conhecido como a mosca humana. A imagem é um exemplo notável da coragem humana e da busca por superar desafios aparentemente impossíveis. Ela nos inspira a alcançar grandes alturas, tanto literalmente quanto figurativamente. Nesta foto não autorizada, Stalin recebe a notícia de que o exército alemão tomou Kiev em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial. A reação de Stalin diante de uma notícia que mudaria o curso da guerra. Ela nos faz refletir sobre a pressão e as responsabilidades enfrentadas pelos líderes em tempos de crise. Vemos a rotina dos mineiros de carvão na Alemanha, onde eles aguardam para entrar no banho comunitário após um longo dia de trabalho árduo. Essa fotografia nos lembra do trabalho árduo e das condições desafiadoras enfrentadas por muitos trabalhadores no passado. Ela nos convida a valorizar os esforços das pessoas que contribuíram para a construção do mundo moderno. A princesa Diana agradece com um aperto de mão sem luvas a um paciente com AIDS em 1991. Esse gesto corajoso desafiou estigmas e ajudou a conscientizar o público sobre a doença. A princesa foi uma figura notável que usou sua posição para promover a empatia e a compaixão em relação às questões de saúde e sociais. Em março de 1953, Stalin faleceu em decorrência de um derrame cerebral. Sua morte abalou a União Soviética e teve consequências significativas na política e na estabilidade do país. A morte de Stalin abriu um período de incerteza e mudança, uma vez que ele era uma figura central e poderosa do regime soviético. Vemos a polícia de Las Vegas intervindo após Mike Tyson morder a orelha de Evander Holyfield durante uma luta de boxe em 1996. Um momento polêmico no mundo dos esportes. Ela nos lembra da importância de esportividade e respeito em competições, e que a violência não deve ser tolerada em qualquer contexto. Essa imagem captura o criativo anúncio da Coca-Cola em Veneza, onde milho foi espalhado na Praça de São Marcos, e os pombos fizeram o resto. A publicidade tem um papel importante na sociedade e pode refletir a cultura e o contexto de uma época. Essa imagem nos convida a apreciar a criatividade das campanhas publicitárias e sua influência na cultura popular. Nesta fotografia intrigante, vemos Adolf Hitler ensaiando um discurso em frente a um espelho em 1925, antes de se tornar o líder do Partido Nazista. Essa imagem é um lembrete das consequências devastadoras de líderes carismáticos com ideologias perigosas. Ela nos chama a atenção para a importância da responsabilidade individual e da vigilância contra o extremismo. Vemos as forças cubanas em Angola, em 1977, durante a Guerra Fria. A Guerra Fria teve um impacto global, envolvendo conflitos em diferentes partes do mundo. Essa imagem nos lembra do alcance das influências políticas e militares durante esse período histórico. Cerca de 20 mil americanos assistem a um comício nazista no Madison Square Garden, em fevereiro de 1939. Essa fotografia nos lembra que o extremismo e o ódio podem surgir em qualquer lugar, e a importância de defender os valores da democracia e da tolerância. Uma francesa saúda um soldado americano 2 dias após a libertação de Estrasburgo, em 1944. Essa fotografia representa o alívio e a alegria da população ao ser libertada da opressão. Ela nos lembra da importância de lutar por liberdade e justiça em todo o mundo. Vemos Brenda Spencer algemada durante seu julgamento por matar 2 pessoas e ferir outras no incidente conhecido como o massacre da escola Cleveland Elementary, em 1979. Essa imagem nos choca com a realidade da violência armada nas escolas, uma questão que ainda é relevante e precisa ser abordada. Esta fotografia mostra prisioneiros judeus após serem liberados de um trem em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. Essa imagem nos confronta com a terrível realidade do Holocausto e reforça a importância de lembrar e honrar as vítimas e sobreviventes desse genocídio. Vemos a impressão de um Mitsubishi Kamikaze após atingir o HMS Sussex durante a Segunda Guerra Mundial. Os sacrifícios extremos feitos por pilotos kamikazes e nos lembra do horror da guerra e das suas consequências devastadoras.
Nessa fotografia comovente, vemos os sobreviventes da famosa queda de avião nos Andes, que recorreram ao canibalismo para sobreviver em 72 dias na neve. Essa história de sobrevivência nos lembra da resiliência humana diante de circunstâncias extremas e das escolhas difíceis que algumas pessoas são forçadas a fazer para sobreviver. Esperamos que essa viagem através dessas fotografias históricas tenha sido emocionante e enriquecedora. Cada imagem nos permitiu mergulhar em momentos e eventos cruciais da história mundial, e nos convidou a refletir sobre os aspectos mais complexos da natureza humana. Ao aprender com o passado, podemos crescer como sociedade e evitar repetir os erros do passado. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada, e até o próximo vídeo.